Olá, amados, a paz do Senhor. Eu assisti um vídeo seu falando que o marido muitas vezes volta, mas não deixa a amante. E eu estou passando por isso e está sendo muito difícil, mas eu deixo nas mãos de Deus. Bom, o que eu falei, em que eu falo em muitos dos vídeos, certo? É que o marido, quando ele volta sem arrependimento, ele volta, né? Para amante, por quê? Porque ele não foi liberto. Porque a pessoa, né? A que aceitou a pessoa de todo jeito. Não é que ele vai voltar, né? Não é que o marido vai voltar, certo? E ele, né? Não deixa a amante. O problema não é esse. Não é que ele vai voltar e não vai deixar a amante como a pessoa que entendeu ou compreendeu. Não sei qual foi a forma que ela compreendeu. Mas como eu já disse aqui em inúmeros vídeos, meus amados. Quando o marido ou a esposa volta sem se arrepender, logicamente, óbvio, que ele, né, vai voltar e não vai deixar a amante. É aquele caso de muitas pessoas que o marido volta na hora errada, certo? A mulher recebe e ele ainda tá lá com a amante, ele vem, mas ele vem sem arrependimento. Ele volta para casa, mas sem arrependimento. Aí ele continua, né? E não deixa a amante. Fica com a mulher e fica com a esposa. Ao mesmo tempo fica com as duas pessoas. Então, eu creio aqui que a pessoa com certeza aqui, certo? Recebeu o marido na hora errada, certo? Porque se a pessoa não deixou a amante, é porque ela recebeu, né? Pelo que dá a entender aqui pelo comentário da pessoa, que é porque ela recebeu. Né? Se ele voltou, né? Se ele voltou é porque ele saiu de casa, né? Então, se você recebeu o seu marido, certo? Dessa forma aqui, sem arrependimento, logicamente que ele não vai deixar a amante ou as amantes, ou volta para amante, como em muitos casos, certo? Como eu já disse aqui, ó. Se o marido não voltar arrependido, automaticamente ou ele vai voltar, certo? Ou ele não vai deixar aquela amante, ou simplesmente ele vai ficar com as duas, ou com várias, né? Ou com várias, vai sair com amante, com outra amante, com outra, e vai ficar com você e com a amante ou as amantes, né? No plural mesmo, porque tem situações dessa aqui. Mas tudo isso acontece por quê? Porque a pessoa recebe a pessoa na hora errada, porque o marido tem umas que são, né, que agem no impulso, o marido bateu assim, ó. Pega ele pelo colarinho, já enfinha ele dentro de casa e voltou, né? Tem pessoas que agem dessa forma, certo? Então, muitas vezes, sim, alguns maridos voltam, mas não deixam a amante. Por quê? Porque não foi liberto. Se não deixam a amante é porque não houve libertação, certo? Mas aqui existem situações e situações. Logicamente que muitas pessoas, como eu disse, recebem o marido na hora errada, sem ele estar liberto. Não vai atrás, não vai procurar, não vai saber se a pessoa está realmente, né, através das atitudes da pessoa, se a pessoa está liberta, não está liberta, e acaba por recebe o marido sem estar liberto, aí acaba fazendo o quê? Passando, né, por uma situação mais difícil do que quando estava só. Então é melhor ficar só do que mal acompanhada, certo? Aí agora, né, não adianta chorar o leite derramado. Recebeu o marido lá sem ele ter deixado a amante, aí foi culpa sua. Se ele já saiu, né, se ele estiver dentro de casa, se ele estivesse dentro de casa, aí é outra coisa. Mas quando a pessoa já sai aí, né, se o marido aí volta e você sabe que a pessoa não foi liberta, aí a culpa é sua, porque recebeu dessa forma. A culpada é você, que recebeu ele do jeito que ele estava. Recebeu ele do jeito que ele estava, como acontece com muitos. Recebe o marido, certo? Sem ele ter
certo? Deixado um amante. Muitas vezes, certo? Como em muitos casos. Como eu já disse aqui, o fato da pessoa ter deixado o amante também, porque pode ser o contrário, não quer dizer que a pessoa deixou o amante. Às vezes é uma briga que tem lá com a amante, aí ele vai, briga lá com a amante, corre pra você. Aí faz as pazes com a amante e volta lá. Né? Então essa é a questão, libertação. O problema, de fato, quando essas coisas acontecem, gente, quando essas situações acontecem, de um marido ou de uma esposa voltar para casa, mas ainda continuar, certo, com a amante, ou estar com a amante, ou com outras amantes, ou arrumar outras amantes, de fato aqui não houve o arrependimento verdadeiro. De fato, não houve a libertação. É isso, simplesmente isso aqui. E é nisso aqui que vocês têm que pedir sabedoria e discernimento a Deus para saber se a pessoa está verdadeiramente liberta. Amém? Que Deus abençoe vocês.